Bem, para encurtar a nossa trajetória, né, eu gostaria de dizer para vocês que foi horroroso o Boa Noite do Júnior. Mas pior ainda foi o de Iracema. Então eu ainda nem dei boa noite para poder fazer um aviso. O cuscuz estava maravilhoso. Não comeram o que não quiseram. Se estão aí, né? Aí a míngua, né, sem energia, é um problema de vocês. Não faltou oportunidade. Então, minha gente, boa noite. Boa noite. Olha, tá vendo? Isso é uma vontade pura. Estou dizendo, é isso. Que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. A música que estava tocando aí, o Hino do Amor, né? Eu nem sabia que era esse nome. Hino ao Amor. Hino ao Amor. Ela Ela é assim, algo, vamos dizer, é uma tristeza alegre, né? Porque ela desperta, pelo menos em mim, uma melancolia, que é aquela saudade do plano espiritual, né? Que nos leva a refletir, né? Todo esse processo pelo qual estamos passando de aprendizado. E é um processo tão longo, tão árduo, né? Com tantas nuances que permeiam a nossa existência, que a gente não tem nem ideia da ajuda que a espiritualidade nos dá, desse amor que a espiritualidade nos traz com tanto carinho, que nem sempre a gente consegue perceber. Mas é do nosso processo. Estamos em evolução, estamos em construção. E evoluir, minha gente, dói. Né? Evoluir dói. Então a gente não se engane, porque a dor bate mesmo, que é um processo muito íntimo do ser. E tudo aquilo que a gente mexe por dentro, né, causa dor. Porque são situações que a gente vai tentar refazer, reorganizar, repensar. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque a maioria ainda nem despertou. A maioria ainda não percebe esses valores que nós, mesmo timidamente, já começamos a perceber. Então vamos lá, né? Eu trabalho muito o autodescobrimento, né, como uma busca interior. Acho muito importante essa questão. E a gente pegou um tema que é a sexualidade e hipnose coletiva. É um tema muito mais profundo, talvez. Oi? Irmãs do Fogo. Forma íntima sem martírios, que é um título totalmente mentiroso. Eu, da primeira vez que eu olhei, falei, que é isso? Uma aberração, forma íntima sem martírio não existe, né? Mas Irmãs do Fogo, que foi uma das precursoras também da doutrina espírita, ela foi uma das médiuns, né, utilizadas por Kardec, e que traz esse viés psicológico, assim como Joana de Ângeles, né, do nosso queridíssimo Divaldo Franco. Então, está lá no capítulo 7, essa temática que ela nos propõe. O desejo de felicidade e o abismo da ignorância. Já começa com um título bem interessante, né? Porque todos nós queremos o quê? Ser feliz, né? Tem o Tadashi Kadomoto, que faz meditação às 6 horas da manhã, que chegou a ter 12 mil pessoas no tempo da Covid, né? Juntas, 6 horas da manhã, meditando, todo mundo junto, ele diz, vamos ser felizes, né? E realmente ser feliz é o que a gente busca, né? Só que a gente sabe o que é felicidade, né? Essa é a questão, e aí linka o abismo da ignorância, porque a gente ainda ignora aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. A gente ainda vive a ilusão. A gente ainda precisa
né, atestar alguns fatos para que a nossa viagem possa ficar mais esclarecedora. Então, a gente vê lá, um desejo intenso acompanha a humanidade em todos os tempos, ser feliz. Mas um incômodo sentimento de impotência aprisiona o homem nesse projeto. Não por falta de vontade, e sim por ignorância sobre como trabalhar pela própria felicidade. É uma grande dificuldade que nós temos, né? Porque a gente desconhece o caminho, né? A gente está sempre buscando os atalhos da matéria, das coisas, que satisfazem ali momentaneamente. Daqui um dia, 2 dias, pronto, o carro novo já não tem mais aquela graça, né? Aquele objeto que a gente tanto queria, aquele iPhone 20.202A, já não é mais aquele negócio tão bacana, né? Então as coisas são assim, porque as coisas são como beber água salobra para matar a sede. Funciona? Não. Vai levar o rim à falência, né? E o resto do organismo também. Mas a gente ainda continua bebendo água salobra. Precisamos entender que a necessidade nossa é de outra água. Aquela que Jesus propôs lá no poço de Jacó para a samaritana, né? Eu tenho a água viva, né? A água viva que vai me dessedentar definitivamente, que é o Evangelho, né? Então, estamos lá. Como vencer, né? Poxa, ficou bem essa letra. Esse abismo. Né? Como vencer o azulzinho, né? Qual que é, Júlio? Aqui. Não é para passar, é para... Você quer a luz, né? Eu quero a luz. A luz. Sempre na peroba. Quero a luz. Deixa eu voltar. Isso, por favor. Aí. Muito obrigado. Não, volte. A luz é no meio, né? Tá aqui, ó. E não é nem azul, não sei o que falou. Enfim, isso é melhor apagar, mas deixa aqui. Como vencer esse abismo que se abre entre a necessidade de paz interior e as grandes lutas que se apresentam a cada dia? É uma pergunta maravilhosa, né? Que é feita no livro da Evans Truffaut, Reforma Íntima Sem Martírios, né? O que a gente precisa efetivamente fazer para que isso venha a ocorrer? E a pergunta central: quem governa os meus desejos? Olha que interessante. Quem será que governa os nossos desejos? Né? A minha consciência, o Evangelho, ou os condicionamentos que absorvi sem perceber? Eu repito muito uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz que nós repetimos processos sem nem nos darmos conta. Eles estão ali numa linha direta, né? O inconsciente joga, a gente nem percebe, está lá repetindo aquilo que a gente já fez tantas vezes em outras existências e nesta mesma. Por quê? Porque a gente ainda não tem consciência do que estamos efetivamente fazendo. Será que a gente parou, analisou, refletiu? Ou a gente se deixou levar, né, por todos esses condicionamentos que a sociedade está impondo e a gente aceitando? Já pararam para refletir sobre isso? Grande oportunidade hoje, hein? Hipnose coletiva. Desejar sem perceber quem ensinou o desejo. A gente apenas pegou esse PF
E a gente gosta do PF, né? Vamos combinar, né? Um PFzinho é tudo de bom, né? Se tivesse alguém que mastigasse pra gente, então pronto, era só engolir, era só alegria, não precisava nem fazer essa força, né? Então, a gente ouviu alguém dizer que o galo cantou, pronto. A verdade é absoluta. O galo cantou. E a gente fala ainda com ênfase, né? Não, tenho certeza. O galo cantou, mas eu não vi, mas está tudo certo, né? Então a gente não sabe exatamente de onde veio, mas estamos aí levando em frente esse processo, né? Ernst Dufour aponta o adormecimento da consciência diante dos padrões de massa. Olha que interessante. Nós somos o quê? Quem me ajuda? O que nós somos? Nada, pelo jeito. Nós somos individualidades. Não é verdade? Tem alguém igual ao outro aqui? Pode ter alguma semelhança física, mas espiritualmente todos somos distintos uns dos outros. Então a gente não tem essa igualdade. Temos, pelo contrário, um selo de criação individual feita por Deus. Cada um de nós carrega este selo. Então a gente precisa passar a entender que não é a massa, mas é a nossa individualidade. E se a gente for olhar para a nossa sociedade, Brasil, a gente vai ver isso com muita intensidade. As pessoas são conduzidas para lá e para cá e não param para pensar por que estão indo para lá ou para cá. Simplesmente estão indo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dessa minha caminhada? Para que eu estou fazendo isso? Não sei. Vou indo. Vou caminhando e seguindo a canção. Não é verdade? Pode interromper? Pode, vontade. Eu não acho que esse processo ele é, vamos dizer assim, mundial, pela própria evolução, esses líderes, né, que hoje deveriam ter uma visão muito mais humanista, vamos dizer assim, eles acabam conduzindo essa massa produzida de pessoas, vou usar um termo até um pouco chulo, de idiotas, sem pensar no que eles estão fazendo. Isso não é só um fenômeno do Brasil. Ou não? Olha, eu vejo que nós estamos amputando a outrem a nossa responsabilidade, né? Então, o que acontece? É culpa de fulano, é culpa de ciclano. E eu? O que eu estou fazendo dentro desse contexto? Mahatma Gandhi tem uma frase que eu pendurei lá no meu quarto e uso muito nas minhas mensagens. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque a minha obrigação é evoluir. Para evoluir, eu tenho todo o cabedal de informações que aquele maravilhoso homem, enquanto encarnado, nos deixou, né? Mahatma Gandhi, citando novamente, disse que se perdessem todos os livros sagrados e apenas então somente o Sermão da Montanha permanecesse, não é nem a Bíblia, não é nem toda a história de Jesus, só o Sermão da Montanha permanecesse, que nada estava perdido. Eu terminei recentemente nas lives que eu faço de terça e quinta, o estudo do livro O Sermão da Montanha, de Humberto Rode, onde ele faz um estudo das bem-aventuranças. Fantástico, eu já tinha lido há muito tempo atrás e agora no estudo ampliei muito mais o meu horizonte do conhecimento que ele traz. Mas a gente precisa trabalhar a nossa consciência individual. Cada um tem o dever de buscar. Vocês estão buscando de alguma forma,
né? Estão buscando. A maioria ainda adormecida está. A gente já está buscando alguma coisa. Precisamos acelerar esse processo e refletir sobre aquilo que a gente está buscando, sobre aquilo que a gente está ouvindo, não absorver como uma verdade absoluta. Até porque não existe verdade absoluta. A única verdade absoluta é de Deus. Jesus, quando diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, é a libertação íntima de cada um de nós. É a nossa verdade íntima, que está carregada de preconceitos, carregada de mágoas, de traumas e de tantas coisas que a gente ainda traz. Então, é essa verdade que ele nos remete. Porque se a gente se libertar dela, a gente vai ampliar o horizonte da nossa visão interna, que é onde está tudo acontecendo. A gente está buscando fora o que habita dentro de cada um de nós. Hipnose coletiva. Mecanismo da reflexão automática. Estímulo. Consumo automático de pensamentos sem consciência crítica. Hoje em dia se fala muito de narrativa, né? Todo mundo ouve falar, a imprensa aí, todo mundo fala, no meio político principalmente. Mas é feita a análise crítica desse processo? Não. A gente compra, consome, engole, digere e vamos em frente. Ainda passa para diante, ainda replica ainda. Não contente em comer a comida estragada, a gente recomenda lá que é bom, faz bem, né? Então, é esse estímulo que a gente acaba recebendo no automatismo, porque a gente anda muito no automático, né? A gente, por exemplo, numa porta, eu falo: bom, agora eu vou dar uma respirada, esse não eu vou desencarnar, né? Deixa eu estimular o coração para ele bater. Ninguém fala isso. É tudo automatizado. Mas o resto precisaria ser individualizado, né? Então a gente precisa sair um pouco desse automático, e a meditação é muito bom para isso, porque a gente se conecta e reflete sobre outras questões. O segundo aspecto dessa hipnose coletiva é a indução e sugestão. Mentes interligadas por operações psíquicas coletivas, né? Aí talvez a gente às vezes fale: mas a operação psíquica coletiva, Hitler é um exemplo interessante, que ele tinha um grande séquito, pessoas que comungavam com aquele psiquismo, com aquela loucura, né? Tinha muita gente e adorava ele, né? Nero, né? Alexandre o Grande e tantos outros que tiveram por aí, Calígula, né? Espíritos que vieram lá de Capela, que não tinham evolução moral. Sintonia, pois é. Se a gente estudar a história da humanidade, a gente vai ver que é uma história sangrenta, porque os personagens eram violentos, inteligentes, mas violentos, né? A gente vê que as pirâmides do Egito e tanta coisa aí que é muito difícil explicar como é que aquilo foi construído. Só inteligências muito elevadas poderiam fazer isso, e fizeram, né? Fizeram muito bem feito. Mas moralmente a coisa não era muito gatinho, não. Assimilação, incorporação do estímulo como hábito mental de milhões. Eu ia falar uma coisa no começo, depois me fugiu. Essa indução que a gente não percebe, mas recebe, né? Aquele processo da Coca-Cola nos cinemas, né? Que você não tinha a visão daquele insight que era colocado muito rapidamente, mas o cérebro percebia, o olho não via, mas o cérebro percebia. E no final do filme todo mundo saía desesperado para tomar Coca-Cola.
E isso ocorre até os dias atuais, com muitas coisas que a gente não percebe, que a gente não se dá conta, mas a gente vai aceitando e vivenciando. Aí ele aponta 7 sinais de hipnose coletiva, onde ainda vivo no piloto automático. É uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. Necessidades excessivas de aprovação. Tem tanta gente por aí que vive independente do que o outro vai dizer. Se o outro falar não está bom, então não está bom. Sinal que a nossa autoestima, nosso amor anda abaixo. Prazer como único critério. Se vai me trazer satisfação, beleza, tá bom. Se não, não deve ser uma coisa boa. É a famosa pirâmide de Maslow, né? Aquela base que é comer, beber e fazer sexo. Incapacidade de esperar. Né? Nós temos no nosso país 80% das famílias endividadas. Isso aí já está dizendo tudo. Quem se endivida é porque não consegue esperar para comprar à vista. Inclusive eu não estou fora desse processo não, viu, minha gente? Mas a gente pelo menos precisa começar a conversar, né? A falar. Eu acho, por exemplo, que se os governantes tivessem interesse em mudar essa situação, uma cadeira de educação financeira já teria sido estabelecida há muito tempo atrás na base do ensino fundamental. Ensinar as pessoas como mexer com o dinheiro, que é uma energia. Mas vamos chegar lá. Algumas instituições já estão fazendo isso. Oi? Algumas instituições já estão fazendo isso. Que bom, que bom. Isso é muito bom. Vamos ver se a gente consegue levar para mais pessoas isso, né, que é muito importante. Corpo confundido com identidade. Bom, as academias estão aí para dizer, né? A gente não precisa nem entrar muito a fundo nesse processo. A atividade física é boa, a gente precisa preservar o nosso corpo, mas todo excesso é danoso. O espírito desperta quando se recorda da sua imortalidade. Isso eu sei que vocês aqui estão tirando de letra, na verdade, porque aqui ninguém tem medo de morrer, né? Não é verdade? Pecado também, mentira também é pecado, né? Também, ponto negativo. Confundir liberdade com ausência de limites. Vivemos uma sociedade assim. Eu atualmente trabalho como motorista por aplicativo. Peguei um casal outro dia desse, que assim, eu me senti invadido. Não pela idade ou pela rejeição. Mas e começaram a discutir que era cis, que era não sei o quê, que era cisco. Eu pensei até que era cisco no olho, né? Porque ofendeu o outro, porque chamou de homem. Onde vamos parar desse negócio? Né? É uma coisa assim que é uma maluquice. Né? Você tem uma opção diferente? Tudo bem, bacana. Siga em paz, olha com Deus. Então, estamos todos aqui no mesmo barco. Mas começa a criar um posicionamento, uma situação que, na realidade, é de maluco. Tem gente aí, tem até uma conduta sexual que é quem se dá com os vegetais. Tem isso. Aí, eu acho que é uma coisa assim. Deixa eu falar uma coisa. Diga. Edivaldo, ele, antes de desencarnar, ele falou que nós estávamos vivendo um período transicionável, né, da transição tão difícil, e as pessoas estavam tão perdidas, algumas pessoas, somente dessa geração,
onde tem pessoas que se identificam com animais. Com animais. E tentam realmente viver. Tem um nome, qual é o nome, gente? Tem um nome aí, independente de tudo que você falou aí. Tem tem umas pessoas que se identificam como animais, que se agregam àquilo, se sentem como animais. No Japão, já vi filme do cara de cachorro. É uma coisa, não é do Japão só. É uma coisa em todos os lugares. E Divaldo falou que seria isso um desequilíbrio, né? Principalmente nessa nova geração. Então, o que eu vejo, assim, como a minha opinião, é que, eu não sei porque eu estou entrando na sua palestra, não, fica à vontade. É que a Terra está soluçando, até o mentor nos falou isso, né? De uma tal forma que a gente precisava disso. Talvez para despertar. Muita gente falava, você falou aí na forma bíblica, muita gente fala em arrebatamento. E eu estava pensando um dia desse. Vocês podem imaginar o que é 5.000 pessoas desencarnando de uma vez só? 5.000. É uma montanha de pessoas que não estavam doentes. Não foi epidemia ou terremoto. 5.000. É muita gente, Pedro. 5.000 pessoas é muita gente. A pandemia já foi muita gente. Agora veio a Venezuela, foi 5.000 e mais alguma coisa, fora os desaparecidos e feridos. Isso é um balançar, vai dizer, acorda. Que já vem. As guerras, né? As guerras. Então, as guerras hoje em dia já mudaram muito, porque tem um contexto mais tecnológico. É muito direcionado. Mas tem morrido muitas pessoas. O extermínio. Extermínio porque, veja bem, a gente não tem noção porque são países fechados. E não passam para a gente a verdadeira situação. Tem que não sabe. Não, a gente está vendo agora a questão da Covid, né? A verdadeira Covid. Mas veja bem, isso aí já era um planejamento lá deles, que a gente até hoje está aí. Né? Não, mas essa questão da hipnose. Essa coisa aí, de 5.000 pessoas desencarnando de uma vez só, é muita coisa. Se você for colocar 5.000 pessoas, uma em cima da outra, desencarnado, é uma montanha. Eu fico imaginando quando chegar lá do outro lado, a quantidade de gente para cobrir Mas, esse grupo. normalmente, quando isso vai acontecer, já existe os grupos socorristas já esperando. Quer ver? Assistam aquele nosso lá. Ele explica muito isso. Já existe até no Da Segunda Guerra, se eu não me engano. Segunda Guerra já tinha. Acho que é o nosso lá. Já havia isso aí. E agora, de novo, outra vez. O tsunami também trouxe um número muito grande. Eu acho que nós estamos tendo, a nível mundial, uma sacudidela de coisas realmente que nos importam, que é o viver. Serão mais difíceis, mais difíceis na questão de depressão. Não, essas duas situações já vem ocorrendo um número muito grande. Porque há necessidade, infelizmente, de ocorrer certas mudanças. ocorrências para que as Eu me lembro pessoas... que a semana passada, um dos nossos mentores, eles falaram aqui que a Terra soluça. Então, a Terra é um ser vivo. A Terra é viva. É viva. E a nossa... Peraí, que eu passo a palavra para você. A Terra é viva. E a energia que nós colocamos nela também, porque nós somos responsáveis também pela ambiência, pela psicosfera que a gente cria. Nós somos responsáveis pela
Nós estamos atrasados. Todos nós. Não é? Então, Inclusive, Bezerra de Menezes deixa eu diz devolver. que os políticos que estão aí são responsabilidade nossa. Mas eles estão na caminhada que nós estamos. Sim, mas a gente que os colocou lá. Sim, mas A gente vai responder, inclusive. Vamos deixar os políticos lá, vamos continuar com É porque a eles. gente reclama tanto deles, a gente fala Eu tanto reclamo. mal deles, né? Mas a maioria de nós reclama e esquece que a gente é co-participante. Mas Sabe Peroba, por que eu acho que é não? um sacode que a gente precisa ter, precisa né? É. Então, assim, existe uma questão muito interna, que é o que você está abordando. Quando ela traz essa questão de que as pessoas estão morrendo de depressão, ansiedade, são doenças que a gente precisa olhar para o autoconhecimento, que é o que você está trazendo. Sim, Né? Então, muitas coisas que fundamental. estão acontecendo também, você não faz bom marinheiro de mar calmo. Então, a gente está precisando desse sacode também para começar pra a poder, aprender. entender né? que o Então, caminho é todos outro. estão realmente no aprendizado. É. Não é criticar, é entender, como você falou, é voltar para si. Diga aí da semana, fecha. Então, poxa, qual é o caso, hein? Bora. Para mim que me emocionei, Iracema, não quis mais falar. Sabe que eu sou tímida. Aí. Então, na próxima. Não. Aí, era aquela. Quer? Não era não, era na outra. Aqui eu estou voltando, né? Não, você estava à frente. Então vamos ver. Agora eu vou sentar aqui. Foi o final lá. Vou colocar onde você estava, que era no último aqui. Era no olho, justamente. Aí é o próximo, na realidade. Né? Esse já foi. Não, Era esse mesmo. é esse mesmo. Então vamos lá. Então, intimidade vira espetáculo, né? Os desejos que sinto são realmente meus. Que a gente estava no anterior estava falando sobre o silêncio, que é um aspecto extremamente importante que a gente não está habituado a fazer. Né? Silêncio interior. Divaldo tem uma história até que Joana levou ele para ver o amigo que havia desencarnado, e aí falou para ele: eu só lhe peço uma coisa, silêncio. E aí ele se chateou, falou: poxa, está pensando que imagine, mas acabou não falando nada com ela, porque, né? Aí chegou lá, disse que estavam lá num quarto todo envidraçado, o amigo dele estava no colo da mãe dele, né? Aí Divaldo pensou nele e se estremeceu todo. Joana virou para ele e falou: eu pedi para o senhor fazer silêncio interior. Né? Coisa que a gente tem dificuldade, por isso a gente tem dificuldade em meditar, porque os nossos pensamentos não param. Nosso cérebro se assemelha a um macaco louco, fica pulando de galho em galho. Né? Então é uma velocidade imensa. Aí a gente precisa treinar para silenciar a mente. Né? Então, os desejos que sinto realmente são meus. A publicidade vem de identidade, não apenas produtos, é a identificação, né? Com alguma coisa, com algo. Né? O corpo vira a vitrine, porque está linkado ao desejo. A intimidade vira espetáculo, que é muito comum hoje, né? Aí nas redes sociais ter esse tipo de situação, você querer mostrar o que nem sempre é verdadeiro. A aprovação externa vira medida de valor. E aí a gente vai ficando com essa dificuldade de entender e de conviver. No lar e na sociedade, quando o desalinho chega à educação dos filhos. Hoje eu tive uma grata surpresa. Eu fui pegar uma família, estava o pai e um casal de filhos. Crianças bem jovens mesmo. Entraram no carro, por licença. Bom dia. Falei, nossa, quer dizer, pensei, nossa. Aí virei para o pai e falei, parabéns pela educação. Né? Ele falou, não, realmente assim, eu senti até que há uma disciplina. Né? E
eles estão sendo disciplinados hoje, vão colher amanhã, no benefício deles próprios. Não vai ser para ninguém, não, vai ser para eles. Tudo que a gente faz de bem, de melhor, a gente faz em favor de nós mesmos, não estamos fazendo por ninguém, né? Então, seremos inteligentes se a gente usufruir disso. No lar, né, os educadores perdem a noção de limite diante da beleza corporal dos filhos e sem perceber, estimulam a sensualidade precoce e a banalização do corpo. Eu me lembro um fato que marcou comigo e minha filha, né? Quando a gente estava no Shopping Salvador, subindo a escada rolante, à frente da gente tinha quase uma criança. Ela estava com uma bermuda que já dava para ver o útero e as suas projeções futuras. Uma criança. Né? Aí você fala, poxa, mas é uma criança, será que alguém vai ter? Nós vivemos num mundo em que a sensualidade é exacerbada, não é justificativa. Mas se você entra num ambiente hostil, você tem que preparar para conviver dentro dele. Né? Senão você vai correr risco. O ideal é que isso não ocorresse, mas não é o que a gente vê. A gente vê aí o tráfico de órgãos, né? Até assisti um filme na Netflix que a pessoa escolhia quem ele queria que matasse para tirar o órgão. Você viu, né? Negócio chocante e verdadeiro, não é mentiroso não. Tráfico de crianças, muitos absurdos no nosso planeta, né? E isso tudo só vai mudar pela educação. É o que os bons amigos espirituais nos dizem. Na origem, isso não nasce de má vontade, mas de pais presos aos mesmos estereótipos sem terem resolvido os seus próprios conflitos pessoais. Aí voltamos para o que eu digo, autoconhecimento. Se você não acolhe as suas sombras, se você não entende a sua criança, né? Como é que é o nome? É criança... Poxa, agora me fugiu. Oi? Não, criança ferida. Se você não entende a sua criança ferida, aí você vai repassar. Todo abusador foi abusado. Não sou eu que estou falando. É a psicologia que diz. Então tem um trauma por trás do processo. Trauma que não foi trabalhado e depois veio à tona. Na sociedade, os delitos do afeto e do sexo contaminam, produzindo vítimas e dor. Um ambiente astral povoado por energias que instigam os instintos primitivos. André Luiz diz que lá no plano superior chegam emanações do nosso planeta que tem um cheiro terrível, oriundo dos nossos pensamentos. Imagina. Infelizmente é verdade. Prazer não é felicidade. Prazer é sensação. Felicidade é estado de consciência. Muito diferente. Muito diferente. Porque para ser feliz eu não preciso ter, eu preciso ser. Mas o ter não me garante felicidade. Me garante facilidades. Eu posso ter uma boa casa, um bom carro, posso ter boas comidas, mas eu posso ser infeliz. O prazer sem amor pode aumentar o vazio que pretende preencher. É o que faz também as drogas. As drogas, elas são buscadas com o intuito de fugir daquela realidade com a qual eu não estou feliz. E aí o que acontece? Cada vez eu preciso de mais, porque vem o rebote, né? E aí eu quero mais para continuar fugindo. Mas chega uma hora que não dá para continuar. Aí a gente tem aqui um trabalho com a linha
psicológica de Carl Gustav Jung, né? Que, não sei se vocês têm conhecimento, de família espírita. Né? A mãe dele era espírita e ele tinha uma irmã médium. E ele, inclusive, anotou, trabalhou com aquelas comunicações que a irmã dele trazia. Então a gente vê que tem muita coisa dele que está ligado com a doutrina espírita. Né? Eros, arquétipo de relação, vínculo e atração vital, presente no inconsciente coletivo. Sombra, aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, quando não integrada, opera de forma autônoma. Ou seja, eu não trabalho, eu não apoio, eu não reconheço, eu não modifico, ela não vai parar de agir por causa disso. Ela vai continuar. Né? Ela vai para a repetição. Ela vai do inconsciente na ligação direta, se eu não tomar alguma consciência e trabalhar pela sua mudança. Psicosfera e individuação. Psicosfera, inconsciente coletivo, um campo mental compartilhado que rege e é regido por cada mente que nele participa. Individuação, o processo de tornar consciente o que é inconsciente, um caminho paralelo à disciplina espírita da vigilância. Força sexual como represa. A força sexual é comparável a uma represa gigantesca para ter seu potencial utilizado para o progresso. Carece de uma usina controladora, a fim de drenar a energia em proporções adequadas, evitando inundações e desastres. E aí a proposta é contenção, fidelidade e amor fraternal. São conhecimentos que a gente precisa desenvolver de uma forma geral. A disciplina consciente dessa energia, a usina controladora é a fidelidade, né? E dirige a força criadora para o crescimento e a libertação. Né? Então, aqui ele tem o tópico e aqui é a solução ou a explicação para eles. Né? Então, a gente pode, a partir disso, trabalhar a nossa melhora. Vielas de fuga. Quando a energia é represada, não encontra canal saudável. Ciúme, coisa que ninguém tem aqui, né? Principalmente as mulheres. Não sei nem para que eu coloquei isso aí. Não é certo? Inveja, dependência, desrespeito, infidelidade e crueldade. Imagine. A gente quase não vê isso no nosso planeta, né? A mentira do amor sexual condicionada à felicidade é, para o autor, uma hipnose coletiva em si mesma, geradora de desequilíbrio do ser, né? E de ilusões de posse nas relações. As relações, elas são muito possessivas, né? Por ambas as partes. Não é só da mulher para o homem ou do homem para a mulher. De ambas as partes existe ainda um processo de dominação do ser como se ele fosse uma propriedade. E isso gera feminicídio, gera um bocado de coisa, né? Gera uma vida infeliz para quem está participando, dos dois lados, porque o que tenta possuir também não é feliz, porque ele nunca vai conseguir. Joana de Andes, afetividade, estou buscando comunhão ou validação? Muitas condutas revelam carência, não apenas desejo. Amor não é posse, vínculo não é dependência, maturidade é liberdade com responsabilidade. O corpo como templo, perguntas para a vida diária. Que sentimentos devem nortear nossa relação diária com o corpo? Como olhar para o corpo do outro e sentir emoções que edificam?
Como impedir que a rotina do pensamento incline à vaidade? São questões que a gente precisa questionar nós mesmos. Além da sintonia, vemos o corpo, o nosso, o do outro, conforme aquilo que trazemos na intimidade. Para além da matéria, existe o ser espiritual. E aprender a identificar-nos com essa essencialidade é o caminho para a reeducação das tendências eróticas. Captar a essencialidade do outro é perceber a alma, os medos, as dores, os valores. É ir além do que os olhos alcançam. Interessante essa questão, porque ela nos remete a um conceito, a um modelo que nós criamos como beleza. Quem garante que essa beleza que a gente trabalha aqui nesse planeta é verdadeiramente o protótipo da beleza espiritual? É uma questão a se pensar. Bom, estamos aqui já ultrapassando. Estado de oração, que é uma disciplina diária de defesa psíquica. Então, a prece como o primeiro ato do dia. Não formalidade religiosa, mas interrupção do fluxo condicionado da vida mental, preparando-nos para levar-nos acima de sensações antes do convívio público. O dever primordial da vida de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Aliás, a gente deveria viver orando, porque os dias não estão com a brincadeira. Vigilância, não repressão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, é isso que a gente precisa fazer. Esse exercício prático, reforma íntima, começa no próximo gesto. Em que áreas vivo no piloto automático? Esse desejo nasce do amor ou da carência? Esta escolha amplia a minha liberdade? Que pequena atitude posso tomar amanhã? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, carência. Outro dia, algum tempo atrás, eu estava assistindo o Roçando Clincher. Ele começou a falar de carência. Eu falei, eu aí, eu, cheio de carências também. Recentemente estava vendo um negócio lá no Instagram e me descobri com TDAH. Interessante, tipo de velho também, não. Mas eu olhei, revisitei o passado e vi o meu TDAH lá. Quer dizer, pelo menos justificou. É interessante como a gente vai fazendo descobertas, A sexualidade não é o problema, a inconsciência é. Toda hipnose termina quando a consciência desperta. Jesus, a liberdade interior. Jesus nunca foi conduzido pela multidão. Quando todos condenavam, ele acolhia. Quando todos buscavam poder, ele servia. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ele. Aí a gente colocou uma prece final, dizendo: Senhor Jesus, ajuda-nos a transformar impulsos em amor, ansiedade em confiança, culpa em aprendizado e dependência em liberdade. Que despertemos da hipnose coletiva para viver na luz da consciência. É isso, minha gente. Então, ficamos por aqui. Espero que possamos refletir, pensar, analisar, ver se tem fundamento, se não tem, se vale a pena a gente implementar ou não. E que Jesus continue nos abençoando agora e sempre. O nome dessa palestra podia ser também Despertar. Não é verdade? Porque, gente, como o Peroba falou, não existe sem martírio, despertar sem martírio, porque tudo que ele falou ali, todo mundo tem. Uns em grau maior, outros em grau menor, não é? Quem de nós não tem alguma coisa que precisa consertar? Não é? Uma dessas coisas que foram citadas. E nós estamos aqui para isso.
para consertar. E Peroba, quando Peroba perguntou ali, quem é que vocês são, que o pessoal ficou calado, e nós somos individualidades, somos. Mas antes de tudo, nós somos espíritos encarnados, vivenciando uma experiência terrena. É isso que nós somos. Cada um com a sua individualidade. Cada um com o seu calcanhar de Aquiles. Cada um com o seu despertar. E quando nós chegamos aqui, que nós esquecemos de tudo. Assim, e tem pessoas que ainda fazem, como é o nome? Regressão. Regressão. Eu não faço. Quem quiser fazer, faça. Não sou contra nada. Mas eu não faria. Porque se Deus quisesse que eu soubesse das minhas encarnações passadas, eu nasceria me lembrando. Se eu agora estou aqui com Iracema, e eu estou no meu melhor, vocês que estão aí, vocês estão no seu melhor. Se vocês não gostam de alguma coisa de vocês, pensem que esse é o melhor que vocês conseguiram até aqui. E quantas encarnações vocês tiveram já? Não tem como saber. A não ser quando você voltar. E mesmo assim, não dá para saber logo quando se desencarna, porque não há necessidade. Porque você leva a sua última encarnação para agregar tantas outras. Então nós não estamos aqui por acaso. Nessa camisa tem escrito: você é luz. Esta frase está escrita nas camisas há 25 anos. E é de uma grande responsabilidade dizer a você que lê. E às vezes é só um logotipo. Não, não é só um logotipo. A doutrina espírita diz: você é luz. E hoje ele desencarnou uma voluntária da casa ontem à noite. Aí disseram assim: me ligaram, você vai para o sepultamento de fulano, eu digo, o sepultamento do corpo. Aí eu me lembrei de Sócrates, quando disseram assim: mas vamos matar. Disse, ninguém mata Sócrates. Sócrates já tinha o conhecimento. Ele já era desperto. Assim como nós precisamos ser. Com tudo isso que o Peroba falou, precisamos ser despertos e espertos para entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e o que queremos para nós, até encarnações futuras. Que não pensem que nós não voltaremos aqui. Voltaremos sim, colheremos os frutos de tudo aquilo que nós não voltamos. E vamos lá, gente, nós vamos para a segunda parte da nossa tarefa de hoje. E a nossa segunda